Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu converso com a presidente do Codevate, Cíntia Agostini. Cíntia, bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer conversar com todos vocês nessa manhã de segunda-feira. Estamos iniciando o mês de fevereiro já, né, de 2025. Exato. Com certeza, para nós também é uma grande alegria conversar contigo, até porque a gente vai falar de um assunto hoje que está muito aquecido no nosso vale, no nosso estado também, que é a questão das concessões do Bloco 2 da tão faladas praças de pedágio do Free Flow, que é para entrar agora, né, nessa questão, as concessões estão aí. E como é que vocês, né, entidades, representantes do nosso vale, estão entendendo essa questão, já que o Vale do Taquari também passou por grandes momentos difíceis assim no ano passado e agora chegando com essa questão das cobranças dos Free Flow? Eu acho que tem vários aspectos que a gente tem que discutir sobre isso, né? Vou começar olhando um pouquinho para trás, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem traumas, se é esse o termo que eu posso falar, sobre as questões das concessões, porque nós nos enxergamos por muitos e muitos anos pagando pedágio sem receber obra. Então, quando se fala de concessão, a nossa compreensão não é nem de concessão que nos leva a obras, mas que também tem cobrança. A gente logo associa a cobrança, porque realmente isso aconteceu com todos nós em várias dessas praças de pedágio, ao longo aí, né, das mais diversas rodovias do estado do Rio Grande do Sul. E originalmente, ninguém quer pagar, né? Ninguém quer pagar mais, ninguém quer pagar pedágio, a gente já sabe tudo que paga. Mas, concretamente, e quando a gente olha para a realidade, não só brasileira, mas mundial, essa tem sido a alternativa que está posta para a sociedade para conseguirmos colocar e dar a infraestrutura adequada. Ninguém de nós tem dúvida também de que a gente precisa de obras, né? Esses 414 quilômetros que estão nessa concessão do Bloco 2, não é só o Vale do Taquari, mas tem rodovias aí até Erechim, tem Passo Fundo inteiro, etc. e tal. Não tem 1 quilômetro duplicado, né? Então, assim, é uma precariedade de rodovia para tudo que circula do estado aqui, que é muito grande. Então, nós não temos dúvida das nossas necessidades de ter infraestrutura adequada para dar trafegabilidade, para dar segurança, né, para dar condições, por exemplo, de nós irmos, né, de um ponto ao outro em menos tempo, com maior celeridade, com mais segurança. Então, todos nós concordamos com tudo isso. Bom, quais as implicações? Um edital, que nos é lançado agora no dia 13, de uma concessão que envolve, no nosso caso aqui, 129, 130, 128 e a 453, ou seja, as principais rodovias estaduais. E agora nós estamos todos, né, envolvidos, entidades, municípios, etc. e tal, olhando para a proposta, olhando para esse edital, discutindo dentro dos municípios o que está posto lá e discutindo regionalmente as condições, digamos assim, mais macro desta proposição. Algumas coisas nós entendemos como aspectos positivos e outras a gente precisa discutir mais com o Estado, que é o proponente desse edital de concessão. Por exemplo, boa parte das obras, né, que são necessárias para a nossa região estão postas lá. Precisam de adequações? Tem locais que tem menos, tem locais que tem mais? Sim, e esse é o momento de que a gente está olhando para as particularidades. Por exemplo, o caso da Via Láctea é um deles que ele precisa ser melhor verificado, né? Então, esse é um aspecto importante. Outro aspecto, e aí você citou isso, né, Jonathan, que é a questão do Free Flow. O Free Flow é um modelo mais justo do que outros modelos. O que acontece? Quando eu instalo uma praça de pedágio a cada 50, 70 quilômetros, só quem passa por aquela praça é que paga. O Free Flow são pórticos, e a cada 20 e poucos quilômetros, pelo menos nessa proposição aqui, pode ser mais, pode ser menos, depende, né, do diagnóstico que se faz. E aí mais gente vai pagar menos, essa é a ideia, né? Que todo mundo contribua ou que a maior parte das pessoas contribui, não só alguns, que são os que passam nas praças de pedágio. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, que mora em Marques de Souza, que está sendo e vai ser beneficiada, por exemplo, com a duplicação da 386, mas que raramente vai pagar pedágio, porque ela não vai à Soledade e ela raramente vai a Porto Alegre. Então, é nessa condição que o Free Flow vem, e ele só foi regulamentado há 2 anos atrás, 3 anos, então é por isso que antes também não era possível.
ele está rodando em São Paulo, em algumas rodovias, aqui no Rio Grande do Sul também já está rodando em algumas rodovias, mas é uma tecnologia conhecida mundo afora há bastante tempo. A grande questão é como implementá-la e regulamentá-la no Brasil, que isso ainda são condições que estão sendo ajustadas, porque é tudo muito recente. Então, ninguém tem dúvida de que o Free Flow é mais justo, porque nós temos que fazer uma implantação correta desse sistema. E, por fim, né, talvez o que é um dos pontos mais delicados dessa discussão. É óbvio que tu tem uma concessão por 30 anos que tenha obras, ela tem um custo. E esse, sim, é o que nós temos maior preocupação hoje. A proposta da tarifa por quilômetro, nesse momento, é de 23 centavos. Um aporte do Estado aí de 1,2 bilhões de reais, 1,3. 23 centavos é muito caro para a sociedade. Tá? 23 centavos é um preço muito caro. Para o nosso ouvinte ter ideia, a média Brasil afora é 14, 15, 16 centavos. Tem alguns lugares mais, outros menos. Isso é calculado em função do número de veículos que circulam, do número de obras ou do volume de obras que se quer, de investimentos, e o tempo dessas obras. Então, a nossa luta, né, é por um aporte maior de capital do próprio Estado e por uma redução dessa tarifa, porque ela se torna muito cara. A nossa região é muito próxima, as pessoas se deslocam diariamente de um município ao outro para poder trabalhar, para poder fazer qualquer coisa. E isso vai impactar muito na renda da sociedade. Então, nós precisamos trabalhar essa tarifa porque realmente ela é muito cara. Eu vou pegar um exemplo de Teutônia, como tu comentaste, né, da 128 e também da 453, que são duas rodovias que passam aqui pelo município. E nesse projeto haveria dois pórticos Free Flow, um que ficaria na Rota do Sol, na 453, próxima divisa de Teutônia com Estrela, e o outro na próxima divisa de Teutônia com Fazenda Vila Nova, que são duas extremidades que fazem essa questão das cidades mais próximas, né? Ou seja, o pessoal, independente do local que teria aqui, teria que passar um pelo outro, ou seja, acabaria tendo esse custo também mais elevado, que vai influenciar no transporte, vai influenciar na economia da região, vai encarecer praticamente tudo nessa questão, né, Cíntia? E a grande questão é de que o pedágio, sendo ele módico, ele vale a pena porque reduz o meu tempo, reduz o meu custo de operação, aumenta a minha segurança, diminui o desgaste, por exemplo, do veículo, do caminhão e assim por diante, eu tenho ganhos. Mas se ele for uma tarifa muito alta, aí ele começa a impactar diretamente. É claro que é mais difícil ainda para as regiões que, historicamente, usualmente não pagavam pedágio, quando a gente olha, por exemplo, a Teutônia. Quem mora em Encantado ou quem mora em Cruzeiro já tem isso mais presente, porque circula em praça de pedágio. Então, é um movimento que não é simples para todos nós. E sim, é uma tarifa muito cara. Eu fiz uma conta não de Teutônia, mas eu fiz uma conta de Venâncio a Lajeado e de Encantado a Lajeado, que também são 2 pórticos em cada um deles. A pessoa gasta, no caso de Venâncio, R$13 por dia se ela vier todos os dias. E não é comum, não é incomum, me desculpe, uma pessoa que vem de Venâncio para Lajeado ou de Lajeado para Venâncio diariamente. Ora, R$13 por dia, no caso de Encantado dá 15, com uma renda média, isso é PIB per capita médio do Vale do Taquari de 4.100, isso dá 6-7% da renda das pessoas, só em pedágio. Então, de novo, né, nós consideramos de que nós precisamos obras, nós consideramos que nós, assim com a infraestrutura do jeito que está, não dá, que tudo isso é necessário, e é óbvio que é. Mas nós não podemos colocar nesta tarifa os 30 anos que nós ficamos sem obra e tudo que nos aconteceu agora durante a enchente. Porque, tá bom, esses 1,2, 1,3 bi contribui com alguma coisa, com tudo que nos aconteceu, mas tem que ser muito mais nessa perspectiva quando a gente olha para uma região que foi a mais afetada pela enchente. Então, são 30 anos que nós não temos nada de obras e agora a gente vai ter que pagar por mais 30 para ter as obras. Então, são 60 anos pagando nessas condições, se a gente olhar para a região em termos de pedágio. Por isso é muito difícil essa temática, né? Porque ela, inclusive, é contraditória nessas condições. Nós temos clareza da quantidade das nossas necessidades, mas nós precisamos que seja uma tarifa justa e que a sociedade tenha condições de pagar.
Vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão das obras, porque tu comentaste, Venâncio já tem o pedágio que vem em Cruzeiro do Sul, Encantado tem o pedágio que fica ali entre Arroio do Meio e Encantado. Nós aqui na Rota do Sol temos o pedágio que fica em Boa Vista do Sul. Mas por que nesse tantos anos pagando esses pedágios não foi feito algo já nesse período, né? Essa é uma boa pergunta, né? Nós passamos de uma concessão que era ainda lá, o ouvinte vai lembrar das Sulvias, para a EGR, e aí sempre se fala de que essas tarifas, pelo VDM, que é a circulação de veículos média, ela não viabiliza novas obras, ela só viabiliza a manutenção, né, com o que se paga hoje. É muito difícil, inclusive, adentrar essas pontas para compreender isso tudo, mas realmente é uma sociedade que paga muito sem ter essas obras, né? Mas a alegação é de que, por exemplo, lá em Boa Vista a gente tem uma circulação média de veículos de 3.000 veículos dia, e que isso não comporta o volume e a necessidade de obras. Por isso que a gente tem clareza que tem que ter um aporte do Estado para que isso aconteça, né? Em alguns lugares o Estado tem que contribuir mais, e nesse caso nós temos clareza que ele precisa contribuir mais com o que está acontecendo aqui na região, com o nosso histórico de pagamento, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né, para nós conseguirmos realmente ter as obras necessárias, e isso não está todo esse custo sob responsabilidade da sociedade. Vocês, como representatividade aqui do Vale, né, não só a Codevate, como outras instituições também, agora no ano passado tivemos as eleições municipais, muito prefeito novos assumindo algumas cidades. Isso também, daqui a pouco, acaba atrapalhando um pouquinho nessa questão de entendimento de como funciona esse free flow? Com certeza a gente teve dificuldade e está tentando se mobilizar o mais rapidamente possível para que os prefeitos tomem ciência disso tudo, né? É um período muito ruim para fazer um movimento como esse, né? Janeiro é um período de desmobilização. As pessoas estão de férias, nesse nosso caso, prefeitos há menos de 30 dias dos seus mandatos, né? E aí, quando nós soubemos do edital, e ele foi lançado, e é muito conteúdo para a gente poder tomar conhecimento de tudo, nós nos mobilizamos rapidamente e fomos ao encontro dos prefeitos, dizendo assim, bom, tomem ciência do projeto, conversem localmente, vamos discutir regionalmente. E aí fomos para uma reunião prévia, as nossas entidades, junto com as associações todas, a ANVAT, a AMAT, a Associação dos Vereadores, SIC, Codevate, todas as nossas entidades, pedir, inclusive, a Secretaria da Reconstrução, que é quem está conduzindo esse processo, que a gente tenha mais prazo de debate, né? Previamente ele disse, bom, vamos até fevereiro, mas se precisar a gente vai discutir, então nós temos uma abertura. Por quê? Porque localmente as gestões municipais, junto com as entidades, e com as representatividades e com a sociedade local, precisam olhar para esse projeto, para ver se atende. Então, Teutônia, Lajado, Estrela, Encantado, Arroio do Meio, todo mundo precisa olhar para esse projeto para ver se ele atende às necessidades de cada um dos municípios, e nós precisamos discutir isso regionalmente. Já teve a audiência, formalmente, né, a audiência pública no dia 24 aqui em Lajado, no dia 23 tinha acontecido em Passo Fundo, 24 à tarde também foi em Venâncio. Nós temos uma reunião organizada para amanhã de manhã entre as entidades e os prefeitos para nós trabalharmos essa temática novamente. Os municípios têm trabalhado localmente e nós já solicitamos e está confirmada uma reunião com o secretário Pedro Capelupi aqui em Lajado no dia 17 de fevereiro para nós tratarmos desse tema. Então, todo o processo de mobilização está sendo feito. O que eu tenho dito, né? À medida que tem uma decisão do Estado de fazer esse movimento da concessão, nós temos que trabalhar pelo melhor projeto possível para a nossa sociedade. Nunca vai ser o ideal, mas sempre tem que ser o melhor possível, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Em outros momentos a gente achou que o projeto não dava conta, e ele não nos atendia, que inclusive a sociedade entrou judicialmente e não deixou o projeto ir adiante. Então nós temos que trabalhar com todas as hipóteses para que a gente possa construir o melhor projeto, para que a gente possa ter as obras que nós precisamos, que nos dê segurança, nos dê trafegabilidade, nos dê ganho de tempo, né? Redução de custo, porque se isso acontecer nos dá, e que não seja tão oneroso para a sociedade, que seja justo. Eu acho que essa é a grande questão. O governo do estado, eles deram um prazo para vocês, tipo, para debater e finalizar esse debate, para vocês ver como ficou a questão das tarifas, principalmente, como é que é essa parte aí? O prazo final, a priori, no lançamento do edital é 21 de fevereiro, tá? Já seria agora. Então, são, né, foram poucos dias. Isso, foram poucos dias. Não deu 45 dias, eu acho, na conta.
A gente estava pedindo 120, eles acharam muito, mas pelo menos nós estamos dando conta de que 90 no total nós teremos. Então, depois do dia 20 de fevereiro, talvez mais 1 mês e meio, 2 meses para debater. Para nós termos segurança e confiabilidade de que a gente está tomando uma decisão certa, ou pelo menos a melhor possível. Eu acho que nunca é aquilo que exatamente nós gostaríamos, porque nós estamos falando dos próximos 30 anos na região, né, onde a gente vai ter um modelo como esse de concessão privada das rodovias federais, que hoje tem a 386, e das estaduais. Então nós vamos ter concessão em todas as nossas rodovias principais, né? Perfeitamente. Será que essa questão, assim, depois que vier esse pedágio, vai interferir um pouco também na questão do interior dos municípios? Daqui a pouco aquele pessoal que vai querer fazer uns desvios e tudo mais, vai impactar nessa parte também, né? Com certeza, porque assim, né, a sociedade vai encontrar alternativas também para a sua vida, né? Principalmente quem se desloca de um ponto ao outro, que é muito curto, e aí sente isso. É óbvio que quando se olha para o free flow, ele tem que ser o mais justo possível da maior parte das pessoas pagando, mas as pessoas vão olhar para as suas vidas, pode haver mudanças, os pórticos são instalados em locais que acontecem menos esses desvios, a proposição é que isso aconteça. De novo, né, é uma contradição que a gente vive, de uma necessidade de obra, de um pagamento por isso, e nós olharmos para a nossa vida individualmente, dizendo assim, como eu consigo, né, compatibilizar a minha vida. Mas vai acontecer, em alguns lugares vai acontecer, e a depender do que as pessoas precisam se deslocar em algumas condições, pode mudar rotinas de pessoas, com certeza, tá? O que a gente espera e está trabalhando muito é para que a gente consiga ter aí uma compatibilidade maior, que não seja, que isso não se torne oneroso para a sociedade, que ali na frente a gente tem um resultado positivo nessa conta, direta e indiretamente. No caso, finalizando essa parte aí das conversas, né, das reuniões que vocês vão ter, vai ser finalizado para ser feito, então, um processo, uma licitação, que essa concessão ela vai ter, vai pelo menor preço. Como é que funciona isso? Essa é uma outra questão, né? Assim, o Estado está mexendo no edital, né? Talvez a gente tenha que abrir mão de obras para poder ter uma tarifa menor, isso também, né? Vai acontecer. Então, está todo mundo olhando para isso para conseguir dar conta das melhores condições, e lá na frente vai ser lançado um edital e vai para um processo licitatório. Inicialmente, a proposta do Estado nem era a menor tarifa, era quem pagasse a outorga ou precisasse menos do recurso do Estado. Só que nós entendemos que a menor tarifa é o que beneficia a sociedade. Então nós temos que beneficiar diretamente a sociedade que já é pagadora, não, né, esse desconto da outorga, do pagamento daquilo que seria um investimento do Estado. Esta, por exemplo, é uma das condições que está sendo discutida também nesse projeto, tá? Que é o caso, por exemplo, da 386, que foi a menor tarifa, em outros lugares não é. Então depende muito do modelo, mas a gente tem trabalhado nessas condições. Aí vai para o processo licitatório, etc. e tal, que o Estado, né, quer lançar no segundo semestre. Mas nós, enquanto sociedade, temos que ter a segurança de que a gente está fazendo o melhor possível, senão a gente não pode avançar. Então, por isso que nós estamos sendo muito cuidadosos, né, com todo esse processo, de todos nos alinharmos, termos as informações e termos a clareza de que não é o nosso mundo ideal, nunca é, porque é uma relação difícil essa, mas que a gente está fazendo o melhor nessas condições para que a gente tenha obra, para que a gente tenha infraestrutura, para que a gente consiga circular com segurança e não pague tão caro por isso. E acredito também que vocês também vão ficar em cima, né, nas cobranças, para ver se realmente essas obras vão sair do papel. E depois isso tem um modelo por dentro dessa concessão, como em outras, do Conselho de Usuários, que é esse papel do Conselho de Usuários, né? E, claro, mecanismos dentro do próprio contrato de que, se não houver cumprimento, também tenha aí a empresa, né, sofra multas, perde benefícios, etc. e tal. Isso também tem que ser verificado, né? Isso está sendo previsto também. Muito bem. Falando um pouco do lado de economia, Cíntia, puxando esse teu outro trabalho também, como é que tu vê 2025? Já que estamos no início aí, hoje é 3 de fevereiro, né? Entrando no segundo mês do ano, como é que tu analisa 2025, assim, no geral, aqui para o nosso Vale? Eu acho que a gente está começando a viver alguns momentos em termos de economia brasileira meio turbulentos, né? Esses aumentos de preço que a gente está vendo aí, preços dos alimentos em função da questão do dólar, das questões climáticas que a gente está vivenciando, né? Agora a gente está falando em seca aqui no Rio Grande do Sul e alagamentos em São Paulo. Não tem dia tranquilo, eu acho, para nós enquanto sociedade, né?
tem as questões assim que influenciaram muito o preço dos alimentos e ele tem pressionado a inflação. A gente vira o final de semana com um aumento nos preços dos combustíveis, que vai impactar também, né? Então, talvez a grande temática e a grande preocupação tenha sido e está sendo, né, realmente o aumento de preços. Por outro lado, né, o Brasil traz aí uma perspectiva de estabilização da questão da taxa de desemprego bastante baixa, ou seja, as pessoas estão empregadas. Aqui na região a gente foi contratando ao longo do semestre passado, final do ano houve demissões, mas isso também é cíclico, né, quando a gente olha nessa perspectiva, e tem uma perspectiva de vários investimentos de negócios aqui na região. Então, a região, apesar de tudo que sofreu, e o próprio estado do Rio Grande do Sul, ele está trazendo alguns resultados que são resultados positivos com muito esforço de todos. Mas esse primeiro semestre não vai ser um primeiro semestre simples, porque a gente está falando de uma relação que ela é difícil em termos indiretamente ela afeta a todos, que é o aumento de preços diretamente nos afetando, e isso leva a um aumento da taxa de juros que desaquece a economia. Então, nós vamos ser afetados. O governo, obviamente, é mais otimista, e tem que ser, porque é o papel deles também fazer isso e trabalhar nessa perspectiva, mas o mercado, de uma forma geral, vê esse ano como um ano também, assim, desafiador, se é que esse é o termo que eu posso usar. Não só por questões nacionais, mas também por as questões internacionais, que agora a gente começa a ter um pouco mais de ideia de como vão se comportar. Acho que a gente vive ainda um primeiro semestre, pelo menos, de muita expectativa, assim, do que vai acontecer, etc. e tal. Com mais transparência, com mais tomada de decisão clara, eu acho que isso nos ajuda enquanto sociedade, tá? Enquanto sociedade. Mas o Vale tem uma boa perspectiva, tá? O Vale é dinâmico, o Vale atrai investimentos. É óbvio que a gente ainda está em processo de recuperação, né? Vai levar muito tempo. Houve aporte de recursos, mas precisa de muito mais aporte de recursos para que a gente retome, né? A gente ainda vê as nossas cidades, etc. e tal, com dificuldades. A questão habitacional é a principal delas, ainda é a principal delas, e de infraestrutura, porque é difícil, né? Dizia eu dias atrás, se acostumar com a precariedade, se acostumar a não ter ponte para passar, se acostumar a ter que fazer deslocamentos maiores. É difícil quando a gente olha para nós, assim, uma região tão pujante, passar 1 hora em cima de uma travessia entre Lajeado e Estrela, por exemplo, é complicado. Haja vista, talvez essas coisas se resolvam até o início agora do mês de abril, né, final de março, pelo menos a gente consegue ter aí um pouco mais de clareza e um pouco mais de viabilidade, pelo menos em fluxo de trânsito, mas as habitações demoram mais tempo. Primeiro semestre me parece que nós vamos ter ele, assim, muito pressionado ainda, pelo menos pelo aumento de preços, muito pressionados por esse aumento da taxa de juros que impactam na vida de todos nós. Perfeitamente. Cíntia, te agradeço ter mais uma vez atendido a gente para conversar um pouquinho, né, tirar um pouco das dúvidas dos nossos ouvintes, também para eles ficarem mais informados como está sendo esse processo todo, né, principalmente com a questão das concessões, né, e desejamos sorte que vocês consigam aí pelo menos reduzir um pouco essa tarifa aí para aliviar um pouco no bolso também de quem vai passar por esses free flow. E qualquer novidade que vocês tiverem, a Tirol FM está sempre de portas abertas para atender vocês também, para trazer as informações. Eu que agradeço e dizer a todos os nossos ouvintes da Tirol, né, de que nós estamos fazendo todo o esforço e vamos continuar fazendo porque a gente tenha a melhor proposta possível para todos nós, né. De novo, a idealização de um projeto ela é bastante difícil, até porque é um movimento contraditório, mas a gente está trabalhando muito porque a gente tenha o melhor projeto que nos atenda, não só enquanto região, mas por todos que passam aqui pelo nosso vale. Obrigada e bom dia a todos. Um ótimo dia, uma ótima semana.